A paz do Senhor, aos seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós retomamos os nossos vídeos aulas, encerramos epístolas gerais e vamos entrar em História da Igreja 2, apostila de número 3, ok? Então nós entramos na História da Igreja 2. Vamos tratar da questão da história da igreja, o segundo capítulo, né? Ela está disposta na nossa apostila com exatamente três módulos distribuídos entre as apostilas, e na apostila 3 nós iniciamos então o módulo 2. Na história da igreja 1, no módulo 2, nós vimos como o evangelho, que começou em Jerusalém, chegou triunfalmente a Roma. O plano evangelístico geográfico foi estabelecido por Jesus para os apóstolos em Atos 1:8, está registrado. Registrado de forma cronológica pelo primeiro historiador da igreja, Lucas. A história da igreja revelou um Deus que age e intervém na sua história. E nessa segunda parte veremos que não foi diferente. O Deus que permitiu o martírio de Estevão para que a igreja cumprisse sua missão também na Judéia e Samaria, também permitiu a reforma protestante para que a igreja voltasse às suas origens. Divisão da igreja na história. Essa segunda parte da história da igreja vai tratar dos grupos heréticos e reformadores, até o meados da reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero na Alemanha em 1517, ou seja, um período de aproximadamente 1450 anos. A história da igreja, nesse período, pode ser dividida em patrística, que vai de 100 depois de Cristo até 590, grupos heréticos, grupos reformatórios, apologistas e escritores, obras exegéticas e teológicas, e medieval, que vai de 590 a 1517. A importância da história da igreja. Apologética. Os movimentos heréticos surgidos de dentro da igreja e a ameaça das seitas ao cristianismo levaram alguns pais da igreja e pensadores cristãos a desenvolverem raciocínios e argumentos lógicos para defenderem a ortodoxia de todo perigo. Algumas das atuais seitas e tendências heréticas tiveram sua origem nos primeiros séculos e estão com uma roupagem mais atraente e agradável, mas nem por isso menos nociva. Teológica. A importância teológica da história. Ao combater os falsos mestres e as heresias, a igreja viu a necessidade de desenvolver a sua teologia quanto às doutrinas fundamentais do cristianismo, como a Trindade e a Cristologia, por exemplo. A atual teologia deve muito aos escritores apologistas e pensadores dos primórdios da igreja, que contribuíram muito para a preservação da sua pureza e combateram toda sorte de ataques provenientes dos pagãos, de filósofos e de falsos mestres. Devocional. O testemunho e o estilo de vida e a fé que os cristãos tiveram quando sob perseguição é digno de exemplo para ser imitado pelos cristãos modernos. Página 70, a era pós-apostólica. No final da era apostólica, por volta do ano 70, a igreja havia sofrido a sua maior perseguição em 64, deflagrada por um dos piores imperadores romanos, Nero. Nessa perseguição, Paulo e Pedro foram martirizados
e ainda que a perseguição tenha se limitado à capital do império, muitos cristãos tiveram suas vidas ceifadas sob a falsa alegação de terem incendiado a cidade de Roma. Nero passou a ser considerado o protótipo do anticristo pela tradição cristã. Entre os anos 70 e 110, temos um dos períodos mais obscuros do cristianismo. Lucas termina a história com a prisão de Paulo em Roma, e a partir daí, Eusébio de Cesareia é a principal fonte histórica da igreja. Antes do fim do primeiro século, as cidades de Antioquia, Roma e Éfeso tornaram os principais centros do cristianismo. Por volta do ano 100, o cristianismo perdão, gente. O cristianismo já havia chegado à Ásia Menor. A Ásia Menor, a Síria, a Macedônia, a Grécia e a Roma, e provavelmente no Egito. Mas foi na Ásia Menor que teve sua maior expansão. Provavelmente o último apóstolo a morrer foi João, em Éfeso, por volta do ano 100. E com exceção de Tiago, irmão de João, martirizado por Herodes Agripa em 44, não se tem certeza acerca do destino e morte dos demais apóstolos, a não ser as informações fornecidas por algumas tradições judaicas e algumas lendas da época. Página 71. Grupos heréticos e reformatórios. Os grupos heréticos surgiram com base a partir de uma interpretação filosófica, na tentativa de mudar a teologia da igreja de forma tão radical que teriam mudado a natureza da fé cristã. O principal ponto de discussão teológica foi acerca da cristologia do Logos, fundamentada no Evangelho de João, que foi uma escola de pensamento que desenvolveu uma doutrina sobre Cristo, acerca do seu relacionamento com a Trindade e do relacionamento de sua natureza humana e divina. Os grupos reformatórios consistiam em movimentos que surgiram de dentro da igreja, que queriam purificá-la, restaurar a doutrina ortodoxa e a prática primitiva, na tentativa de combater as influências pagãs da igreja e preservá-la de toda a corrupção. Eles se opuseram ao ensino tradicional e deram origens a grupos que mais tarde se transformaram em seitas. Nós vamos ver alguns grupos heréticos. Gnosticismo, do termo grego gnosis, que significa conhecimento. Nesse movimento tem conotação diferente. É de origem pré-cristã e surgiu da necessidade de criar uma teodiceia, isto é, uma explicação para a origem do mal. E esta foi a sua base filosófica. Sua principal característica era o sincretismo com elementos das religiões da Pérsia, Babilônia, Egito, e foi influenciado pelo budismo, zoroastrismo e astrologia. O gnosticismo chegou ao ápice entre os anos 135 e 160 depois de Cristo. Foi uma séria ameaça ao cristianismo. As principais doutrinas, os principais ensinos do gnosticismo: visão dualista do universo, como, por exemplo, dia e noite, bem e mal, enfim, tá? Essa visão dualista de toda a existência. Negavam a encarnação, morte e ressurreição de Cristo, o mundo da matéria é mau, a salvação é somente para os capazes de iluminação espiritual, o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo inferior. O gnosticismo foi base de muitas seitas heréticas a partir do segundo século e foi tenazmente combatido por Irineu, Hipólito e Tertuliano, pais da igreja. 72. Marcionismo. O fundador Marcião nasceu em Sinop, Ásia Menor, e em 139 filiou-se à igreja romana. Sem achar resposta para a questão do mal e do sofrimento, adotou a ideia dualista de Deus,
Ele afirmou que o Deus do Antigo Testamento é mau e vingativo e que por isso deveria ser rejeitado, enquanto o Novo Testamento é misericordioso e amoroso. Maniqueísmo, fundado por Mani em 238 depois de Cristo. O maniqueísmo é uma forma de gnosticismo que consistia de elementos provindos do budismo, cristianismo e zoroastrismo. Também empregou uma interpretação dualista da vida, onde a luz e as trevas, o bem e o mal estão eternamente em guerra. O conceito de espírito, matéria e salvação eram semelhantes ao gnosticismo. Alguns ensinos e características. Rejeitava o Antigo Testamento e tudo que se referia ao judaísmo. Ascetismo religioso rigoroso. 2 tipos de adeptos, perfeitos e ouvintes. Organização rígida e centralizada. Desprezo ao casamento e exaltação da virgindade. Mani, o maior dos profetas. Salvação mediante o conhecimento, gnosis. Monarquianismo. O monarquianismo surgiu no final do segundo século e também é conhecido como patripacionismo ou sabelianismo. Foi um termo usado por Tertuliano para se referir ao grupo que defendia o monoteísmo e afirmava a unidade de Deus. Havia 2 formas de monarquianismo independentes, opostos entre si, o dinâmico e o modelista. O monarquianismo dinâmico ou adocionista afirmava que Jesus era filho de Deus por adoção e que foi um homem comum até seu batismo, quando a partir de então o Espírito Santo lhe conferiu atributos divinos. O maior representante dessa escola foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia. O monarquianismo modelista, que surgiu por volta do ano 200, não faz distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. E afirma que são um só e o mesmo, que eles não são 3 pessoas, mas 3 manifestações do único Deus em diferentes circunstâncias. Ebionismo. O termo ebionismo é a transformação do hebraico ebionim, do grego que vem do termo ebionaioi, e que significa pobre. Era uma seita judaico-cristã que prescrevia a lei judaica como necessária para a salvação. Essa seita teve início nos tempos apostólicos e, por não aceitar a decisão do Concílio de Jerusalém, enfatizou a ideia de que o cristão deveria primeiro se tornar judaizante para depois abraçar o cristianismo. Influenciou o cristianismo até o século IV, quando desapareceu. Alguns dos seus ensinos e práticas: negava a divindade de Jesus, ascetismo, veneração especial por Tiago, irmão de Jesus, a salvação por meio da fé e das obras, não aceitava as epístolas de Paulo. Grupos reformatórios. Montanismo foi um movimento que surgiu do próprio cristianismo na Frígia, na Ásia Menor, por volta de 157, como uma reação contra o mundanismo da igreja, uma tentativa de preservar a natureza carismática da igreja. Montano, seu fundador, havia sido sacerdote pagão e se converteu em 155. Ele proclamou que a partir de então começava uma nova era e a dispensação do Espírito Santo com manifestações proféticas, com retorno à pureza original da igreja através do celibato, jejuns e abstinência da carne. Por ironia da história, o inimigo de heresia, Tertuliano, se uniu a este movimento por volta do ano 207 e passou a ser o seu maior representante. Novacionismo. O movimento fundado por Novaciano, presbítero da Igreja de Roma, e eminente teólogo, seguiu a ideia de Tertuliano com respeito à cristologia.
escreveu um tratado sobre a Trindade entre 240 e 250, onde ele também expandiu o conceito de uma Trindade em 3 pessoas e de distinção entre os elementos divinos e humanos em Cristo. A contribuição de Novaciano foi muito antes de a discussão cristológica ser definida no Concílio de Nicéia em 325. Donatismo. O movimento fundado por Donato, bispo de Cartago, em 303, foi bispo de 313 a 347 a.C., surgiu na igreja no século IV do problema de conduta dos que tinham caído quando da perseguição da igreja, empreendida por Diocleciano. O donatismo não aceitava que um bispo traidor, apóstata, ministrasse os sacramentos e nem as ordenações feitas por eles. Afirmavam que a validade dos sacramentos dependia do mérito daquele que o administrava. Os donatistas rebatizavam seus adeptos e considerava-se a única igreja verdadeira. Esta seita sobreviveu até a conquista muçulmana no norte da África, no século VII. Nós encerramos na página 74 e prosseguiremos com a organização e desenvolvimento da igreja na página 76. Boa aula, façam as recapitulações e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém?